Sobre esse encontro entre os dois maiores líderes do mundo, a gente conversa agora com o nosso colunista Ciro Reis. Ciro, muito obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Foi bom para o mundo este encontro que aparentemente teve mais resultados positivos que negativos? Boa tarde. Olá, Naka. Boa tarde. A gente tem duas maneiras de ver, né? Para a China está sendo sempre bom. A China tem tempo, a China está comprando tempo. Quem tem mais pressa são os Estados Unidos. O Donald Trump tem pela frente as eleições de meio de mandato e está sendo pressionado pela subida dos preços nos Estados Unidos devido à crise energética. E, de qualquer maneira, o cenário em que foi construído esse encontro, ele é positivo porque ele, de alguma maneira, pavimenta o caminho para um momento mais tranquilo das relações entre os dois países, embora a mensagem do Xi Jinping em relação a Taiwan tenha sido muito clara, né? Ou seja, temos esses temas todos na mesa para discutir, temos muita conversa pela frente, mas Taiwan é inegociável, a mensagem é essa. O diário China Daily, que é do governo chinês, é editado em inglês, ontem trazia uma manchete dizendo que, destacando a necessidade da China ser tratada como um igual, ou seja, da igualdade nas discussões, né? Ou seja, a China está num momento muito positivo para ela de poder ser vista no mesmíssimo nível dos Estados Unidos, e sem a pressão política de uma eleição próxima pela frente. Até porque, né, na China, a eleição essa não rola. Agora, Ciro, olhando os interesses dos dois lados, entre o que quer a China e o que querem os Estados Unidos, quem precisa mais de quem neste momento? São os americanos com o problema da inflação ou a China, que tem muita coisa para vender e talvez não tenha o consumidor americano? Os Estados Unidos precisam mais da China, olhando numa grande perspectiva. A China nunca trabalha com um olhar de curto prazo. Então, ela tem uma estratégia de muito longo prazo. Ontem mesmo, eu estou aqui em Tóquio há vários dias. Ontem eu visitei o professor Koichi Nakano, da Universidade de Sofia, e ele é um especialista em temas internacionais, especialmente asiáticos, e estávamos conversando sobre isso. A China, ela, ao longo do tempo, foi montando toda uma estratégia em que ela está numa situação muito confortável. Então, a China ela não depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já têm, nesse momento, uma pressa maior de traçar caminhos e fazer as coisas acontecerem, digamos, de uma maneira equilibrada. Não vou dizer a seu favor, mas equilibrada. Então, os Estados Unidos, eu diria que têm mais pressa nesse contexto. Estava conversando ontem também com um colega canadense que mora há muitos anos em Pequim e ele dizia, apontava na mesma direção, né? De que a China está numa situação muito mais tranquila do que jamais esteve, né? Hoje ela tem mais de 3 trilhões de dólares em reservas cambiais, ela tem uma reserva de petróleo, apesar dessa pressão toda da crise energética, uma reserva de 6 meses de combustível. Então, eu diria que hoje, se há alguém que precisa mais um do outro, eu diria que é mais o Donald Trump. Muito bem, Ciro Reis, colunista aqui do CNN Money. A ver, teremos mais um dia ali das reuniões e falando pertinho de onde estão os dois líderes. Ciro, obrigado pela conversa e obrigado por acordar tão cedo aí, diretamente do Japão. Agora não são nem 6 horas da manhã e o CNN Money acordando o Ciro aí para falar com a gente. Obrigado de verdade
pelo esforço do fuso horário para falar com a nossa audiência. Ciro, um abraço.